Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2023. E daqui a pouquinho os vereadores se reúnem para a realização da primeira e da segunda sessão extraordinária de 2023. E na pauta estão os projetos de lei complementar que reajustam em 6,81% o vencimento do funcionalismo público aqui de São José do Rio Preto. São 3 projetos de lei complementar, um do Executivo, um do Legislativo e um do SEMAI para o reajuste dos servidores de cada órgão. E ainda na pauta um projeto de resolução que regulamenta aqui no Legislativo o auxílio saúde, auxílio refeição e auxílio alimentação. Então, nesse momento, o presidente Paulo Paulera vai dar início à primeira sessão extraordinária e, na sequência, será realizada a segunda sessão extraordinária. É isso aí. Cumprimento os senhores vereadores, vereadoras, servidores, a Guarda Municipal, a imprensa, os munícipes, os professores presentes aí, nos honrando com a presença. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto reúne-se nesta manhã para realizar a primeira sessão ordinária de 2023, convocada por esse presidente nos termos do artigo 125 e seus respectivos parágrafos. Esta sessão está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET, e em rede aberta digital pelo canal 28.2. E pela internet, no site www.riopreto.sp.leg.br e através da Rádio Educativa 106.7. Solicito ao segundo secretário, professor Diego, nota 10, que faça a chamada dos seus vereadores. Bom dia a todos. Vereador Anderson Branco, presente. Vereador Bruno Marinho, presente. Vereador Bruno Moura, ausente. Vereador Peixão, ausente. Presente, desculpa. Vereador Diego, presente. Vereador Júnior, presente. Vereador Coronel Jean Charles, ausente. Vereador João Paulo Rilo, presente. Vereador Jorge Menezes, ausente. Vereador Júlio Donizete, ausente. Vereadora Karina Caroline, ausente. Vereador Odélio Chaves, presente. Vereador Paulera, presente. Vereador Pedro Roberto, presente. Vereador Dr. Renato Pupo, ausente. Vereador Robson Risse, presente. E vereador Rossini Diniz, presente. Senhor presidente, temos um total de 11 vereadores presentes. Eu vou explicar. Senhor presidente, temos o total de 11 vereadores presentes. Ok. Nós temos 11 vereadores presentes. Senhores vereadores, vamos dar início à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o PLC 02023 do Executivo em primeiro... Ah, desculpa. Vamos cantar, é que hoje é extraordinário, vamos cantar o hino nacional e o hino de São José do Rio Preto. Ouvir a noite
restante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mão gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, Baruque, ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a dúvida, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mão gentil, pátria amada, Brasil.
Não, não. Senhores vereadores, eu só quero fazer uma explicação, até para o público que a gente tem a honra de receber, os professores. Um silêncio, só um minutinho, só para vocês entenderem só para que vocês possam entender o trâmite da dinâmica da sessão. Nós vamos ter duas votações. A legalidade, todos os projetos do Executivo são legais. Portanto, já fizemos um acordo com o vereador João Paulo Rilo, o professor Diego, que tem que ter duas votações. No mérito, nós vamos abrir a discussão, que os vereadores possam se manifestar, argumentar, ok? Então, a primeira, como o projeto tem legalidade, não tem o que discutir, que o projeto vem do, né? Inclusive as duas emendas do vereador Rilo. Então, nós vamos fazer a primeira daquele jeito bem rápido, para ter um espaço maior na segunda discussão, que tem que ser votado duas vezes o projeto, ok? Só para vocês entenderem que nós vamos fazer uma coisa bem rápida. Aí na segunda vai ter todo o tempo do vereador usar 10 minutos, se manifestar, que aí é o mérito, que é o que vale. Tá bom, pessoal? Só para entender que nós vamos fazer um negócio meio dinâmico por causa do tempo de vocês também. Tá? Aqui no caso, as emendas ali depois ou não? Oi? As emendas do Rio agora ou não? Então aí o senhor fala que tem os pareceres, vê se o Jean quer votar no projeto. Tá. Aí a hora que está aberto para as emendas, ele... Ok. Senhores vereadores, o projeto já tem 2 pareceres pela legalidade. O vereador Jean Charles quer se manifestar? Favorável? Legal. Está aberto aqui o espaço para emendas. Nós já recebemos 2 emendas do vereador João Paulo Rilo, né? Uma que insere no artigo 2º do projeto é a questão que aplica-se a mesma porcentagem do piso salarial nacional categoria a todas as referências a nível do Magistério Público Municipal. Essa é uma emenda. A segunda emenda, que o piso salarial nacional da categoria será aplicado ao nível R1. Vocês entendem mais que a gente, né? A partir de abril de 2023. São as 2 emendas do vereador Rilo. Então, eu solicito a vereadora Karina que faça a leitura do projeto. Artigo 1º. Fica reajustados em 6,81% os valores constantes nas tabelas de vencimentos e salários dos servidores do Poder Executivo, administração direta e indireta, exceto o SEMAI, Serviço Municipal de Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, atualizadas pela Lei Complementar 678, do dia 23 de fevereiro de 2022, conforme o dispositivo no anexo 1, integrante desta lei complementar. Parágrafo único. O percentual de reajuste previsto nesse artigo é estendido aos servidores inativos e pensionistas, incluindo os que não são abrangidos pelo direito da paridade remuneratória. Artigo 2º. Ficam instituídas das tabelas de valores de padrões de vencimentos e salário dos cargos de provimento efetivo e dos empregos públicos de professor de Educação Básica 1, PEB 1, para a jornada de 40 horas semanais e 35 horas semanais, conforme disposto no anexo 2, integrante desta lei complementar. Artigo 3º. Fica reajustados em 6,81% os valores fixos e variáveis do auxílio alimentação previsto no artigo 1º do artigo 88 da Lei Complementar 590 e suas alterações posteriores, ficando mantidas as mesmas exigências para a percepção do benefício. Artigo 4º. O auxílio saúde, que trata o artigo 3º da Lei Complementar, fica reajustado em 20%, mantidas as exigências para a percepção do benefício. As despesas decorrentes dessa lei complementar correrão à conta da dotação própria ou suplementada, se necessário. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Seus efeitos do dia 1º de janeiro de 2023. Ok. Parecer da Comissão de Justiça e Redação nas 2 emendas. Emenda 1 e emenda 2, presidente da comissão, vereador Marinho. Presidente, vou declarar voto em relação ao meu parecer aqui, só para ficar justificado, principalmente para quem está nos acompanhando. Ela chega para a gente, praticamente, já teve uma conversa prévia, 2 emendas que, se a gente fosse levar, poderia
está ausente em algumas questões, mas neste momento, devido a toda a discussão que está sendo envolvida, eu voto pela legalidade para que a emenda se incorpore no projeto e os professores tenham a oportunidade de dar andamento nessa questão. Então, voto pela legalidade. Ok. Vereador Júnior, as duas emendas legais. Vereador Jean Charles. Coronel. Coronel Jean Charles, Eu falei vereador? Coronel, desculpa. Excelência, alguns professores nos procuraram, inclusive eu adiantei que a questão de emendas, dependendo da emenda, ela é legal. Né? Sim. Porém, como a gente já parece que há um consenso aqui a respeito dessa questão, e para que seja colocado e amplie a discussão, facilite a discussão com o governo, vou votar pela legalidade da emenda. Senhores vereadores, nós vamos, então, algum vereador quer discutir a emenda? Vou deixar para a segunda, né? Então vamos à votação da emenda. A emenda número 1, Celso Peixão. É legal. Diego Mafuz, a emenda. Legal. Legal. Júnior. Legal. Jean Charles. Legal. João Paulo Rilo. Legal. Legal. Jorge Menezes. Legal. Júlio Donizete. Karina. Legal. Odélio Chaves. Legal. Legal. Pedro Roberto. Legal. Legal. Renato Pupo, ausente. Robson Risse. Com certeza legal. Legal. Rossini Diniz. Legal. Anderson Branco. Legal. Legal. Marinho. Legal. Bruno Moura. Legal. Legal. Peraí, deixa eu só anotar aqui. A emenda 1. Jorginho, você não vai votar, não? Vereador Jorge. O Jorge está aqui, presidente. Jorge Menezes, legal. Emenda 1, emenda 2. PLC 223, PLC 223. Bom, a emenda número 1 está aprovada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 votos favoráveis, nenhum contrário. A emenda 2 está em discussão. Algum vereador quer discutir? Não. Em votação, emenda 2, Celso Peixão. Legal. Diego Mafuz. Excelência. Legal. Aí é o mérito. E sim. A emenda 2. A emenda 2. Sim, legal, legal. Ok, legal. Diego Mafuz. Legal. Legal. Júnior. Legal. João Paulo Rilo. Não, Jean Charles. Jean Charles. Legal. João Paulo Rilo. Legal. Jorge Menezes. Legal. Júlio Donizete. Ausente. Karina. Legal. Legal. Odélio. Legal. Legal. Pedro Roberto Gomes. Legal. Legal. Renato Pupo. Ausente. Robson Risse. Legal, presidente. Legal. Rossini Diniz. Legal. Anderson Branco. Legal. Legal. Marinho. Legal. Bruno Moura. Legal. Legal. A emenda número 2 foi aprovada por 14 votos a 0, ok? Não, já foi votada as emendas. Agora tá. Agora nós já vamos votar o projeto na legalidade por acordo. Eu vou só registrar o voto ilegal nas duas emendas do vereador Renato Pupo, mas não vai constar na ata, porque eu já encerrei a votação. Mas fica aí o apoio do vereador Renato nas duas emendas. Senhores vereadores, por acordo, nós já vamos entrar direto na votação da legalidade dos projetos e vamos deixar a segunda etapa para discutir o mérito. Então, vamos dispensar já a discussão. Em votação, o projeto 02/23 dos professores, do aumento, né? Não é do professor, do aumento da prefeitura. Celso Peixão, legal. Diego Mafuz, legal. Legal. Júnior, legal. Jean Charles. João Paulo Rilo, legal. Jean Charles, legal. Jorge Menezes, legal. Karina, legal. Odélio Chaves, legal. Pedro Roberto, legal. Renato Pupo, legal. Robson Risse, legal. Legal. Rossini Diniz, legal.
Anderson Branco? Legal. Legal. Marinho? Legal. Bruno Moura? Legal. Está aprovado o projeto na legalidade, já com as emendas incorporadas. A emenda não volta para o ok? 15 votos a 0. As emendas não vai voltar para votação, já está incorporada, ok? Senhores vereadores, o PLC, o segundo da pauta, vamos votar os outros 3 projetos e depois nós abrimos a segunda sessão. O projeto PLC 0323 do Executivo está em primeira, reajusta a tabela de referência e vencimentos dos servidores do SEMAI. É um projeto de maioria absoluta, já tem 2 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. Eu solicito à vereadora Karina que faça a leitura do projeto. Artigo 1º. Fica reajustado em 6,81 os valores constantes nas tabelas de referência de vencimento dos servidores do SEMAI, instituída pela Lei Complementar 692, do dia 31 de agosto de 2022, conforme disposto no anexo 1, integrante desta Lei Complementar. O valor mensal do auxílio-saúde prestado aos servidores e empregados dos quadros próprios do SEMAI, de que trata o artigo da Lei Complementar de fevereiro de 2019, será fixado nos valores previstos neste artigo, mantido as mesmas exigências para a percepção do benefício. Valor fixo, R$ 234. Valor variável, R$ 546. O artigo 2º e o seu respectivo parágrafo único da Lei Complementar 302, do dia 24 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. A jornada de atividades a ser cumprida pelo estagiário em qualquer órgão da administração direta e indireta será de 4 horas diárias e 20 horas semanais, exceto na Secretaria Municipal da Educação e no SEMAI, devendo ser compatível com o horário de funcionamento da unidade concedente do estágio e com o horário escolar. Parágrafo único. A jornada de atividades a ser cumprida pelos estagiários do SEMAI poderá ser de 4 horas diárias e 20 horas semanais, ou 6 horas diárias e 30 horas semanais, com as remunerações fixadas no anexo 1 desta lei complementar. As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias suplementares, se necessário. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Lido, presidente. Ok. Só registrar, o vereador Cabo Júlio estava numa reuniãozinha, chegou e já se declarando também na primeira etapa, apenas para registrar pela legalidade das emendas e também do projeto. Fica registrado. Senhores vereadores, o 03/23, ele está em discussão. Algum vereador quer discutir? Ele está aberto a emendas, não tem emenda, não tem discussão. Votação. Celso Peixão, na legalidade. Peixão, do SEMAI. Legal. Diego Mafuz. Legal. Legal. Júnior. Legal. Jean Charles. Legal. João Paulo Rilo. Legal. Jorge Menezes. Legal. Júlio Donizete. Legal. Karina. Legal, presidente. Legal. Odélio. Legal. Pedro Roberto Gomes. Legal. Renato Pupo. Legal. Ricci. Legal. Legal. Rossini. Legal. Anderson Branco. Legal. Legal. Marinho. Legal. Bruno Moura. Legal. 16 votos favoráveis, nenhum contrário no 03/23 do SEMAI. Qual que você falou que é longo? Só o 4. Esse aqui? Esse aqui, né? É o último. Não, o último é... o item 4. O item 4, tá bom. Senhores vereadores, nós estamos agora... Está aprovado já, 16 votos a 0 no reajuste do SEMAI. Senhores vereadores, agora o item 3 da pauta é o PLC 04/23 da mesa diretora. Ele dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal do Rio Preto, mediante alterações à Lei Complementar Municipal 156, do dia 30 de dezembro de 2002, e número 358, do dia 22 de fevereiro de 2012, e aplica a revisão de 6,81 aos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. É um projeto de maioria absoluta. O projeto tem 2 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação.
Fica aberto aí 2 minutos para emenda. Não tem emenda. Solicita vereador Diego Mota 10, segundo secretário, que faça a leitura. Artigo 1º. Esta lei complementar dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, mediante alterações às leis complementares municipais número 156, de 30 de dezembro de 2002, número 358, de 22 de fevereiro de 2012. Aplica a revisão de 6,81% aos servidores do Poder Legislativo e dá outras providências. Artigo 2º. A Lei Complementar número 156, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14. A retribuição pecuniária dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração encontra-se fixada nos anexos 6, cargos em comissão da estrutura administrativa, e 6A, cargos em comissão dos gabinetes parlamentares, desta lei complementar. Artigo 16, inciso 1. Fica mantida a gratificação por serviço especial parlamentar constante do artigo 5º da Lei Municipal número 3.884, de 1886, modificada pela Resolução 729/1991, a ser atribuída pelo presidente da Câmara Municipal aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, correspondente a 35% dos vencimentos, que se incorpora para fins de aposentadoria proporcional ao tempo de trabalho. Artigo 3º. A Lei Complementar Municipal número 156, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescida do anexo 6A e os anexos 2, 6 e 7 da Lei Complementar Municipal número 156, de 30 de dezembro de 2002. Passam a vigorar adequados às reestruturações promovidas na lei complementar. Artigo 4º. Ficam reajustados em 6,81% os valores constantes nas tabelas de vencimentos e salários, anexos 4, 5 e 6A da Lei Complementar número 156, de 30 de dezembro de 2002 e suas alterações. Artigo 5º. A Lei Complementar número 358, de 22 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, inciso 1, 11. Membros da Comissão Gestora de Proteção de Dados, que é a nova redação. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento da Câmara Municipal, suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se os efeitos do artigo 4º ao dia 1º de janeiro do ano de 2023. Ok. É só registrar, Coronel Jean Charles, o parecer de Vossa Excelência nesse projeto. Legal? Legal. Fica registrado, então, 3 pareceres favoráveis no projeto da mesa diretora. Algum vereador quer discutir? Não? O PLC 0423 está em votação na legalidade. É o aumento da Câmara. Celso Peixão. Favor. Favor. Diego Mafuz. A favor. Favor. Júnior. Favor. Jean Charles. Favor. João Paulo Rilo. Favor. Júlio Donizete. Favor. Karina. Favorável. Favorável. Jorge Menezes. Odélio Chaves. Favor. Eu voto nesse da Câmara, os dois ou não? Esse, como é um projeto de resolução, como presidente eu voto. Favorável. Pedro Roberto Gomes. Favorável. Renato Pupo. Favorável. Robson Risse. Favor. Favorável. Rossini Diniz. Favorável. Anderson Branco. Favor. Favor. Marinho. Favor. Bruno Moura. Favor. Aprovado por 17 votos favoráveis, nenhum contrário. Na legalidade, o 04/23. Muda essa folha aqui para mim.
Senhores vereadores, o item 4 da pauta, que é o último da primeira parte, é um projeto de resolução 02/23 da mesa diretora, está em primeira discussão na legalidade, regula o âmbito do Poder Legislativo Municipal, o Instituto do Auxílio Saúde, Alimentação, Refeição pagos aos servidores na forma especificada. É um projeto de maioria absoluta, já tem 2 pareceres favoráveis, parecer oral do vereador Jean Charles, legal. Conforme o dispositivo, tem 2 minutos na emenda, ninguém quer colocar emenda, ele está em discussão, ninguém quer discutir. Eu vou pedir ao plenário a dispensa da leitura pela extensão do projeto, isso é uma coisa muito complexa. Se o plenário concordar, está dispensada a leitura do projeto. Então, o projeto está em votação. Celso Peixão, legal. Diego Mafuz, legal. Legal. Júnior, legal. Jean Charles, legal. João Paulo Riro, legal. Jorge Menezes, legal. Júlio Donizete, legal. Karina, legal. Odélio, legal. Paulera, legal. Pedro Roberto, legal. Renato Pupo, legal. Robson Risse, legal. Legal. Rocílio de Gris, legal. Anderson Branco, legal. Legal. Marinho, legal. Bruno Moura, legal. Então está aprovado o projeto de resolução na legalidade 02/23, 17 votos favoráveis, nenhum contrário. Senhor vereador, está encerrada a primeira sessão extraordinária de 2023. Então vamos dar início agora à segunda sessão extraordinária de 2023, convocada por esse presidente nos artigos, nos termos dos artigos 125 e seus respectivos parágrafos. Como é antes das 10 horas, eu solicito a anuência do plenário para entrarmos direto em votação. Quem tiver de acordo, por isso está aprovado. Essa sessão inicialmente convocada para as 10 horas está sendo antecipada conforme precedente regimental aprovado no dia 12/12/2006, que autoriza a antecipação da segunda sessão extraordinária quando convocadas 2 sessões para o mesmo dia. Solicito a primeira secretária, a vereadora Karina, que faça a chamada dos seus vereadores. Vereador Anderson Branco presente, vereador Bruno Marinho presente, vereador Bruno Moura presente, vereador Peixão presente, vereador Diego Mafuz presente, vereador Júnior presente, vereador Jean Charles presente, vereador João Paulo Rilo presente, vereador Jorge Menezes presente, vereadora Karina Caroline presente, vereador Cabo Júlio Donizete presente, vereador Odélio Chaves presente, vereador Paulera presente, vereador Pedro Roberto Gomes presente, vereador Renato Pupo presente, vereador Robson Risse presente, vereador Rocine Diniz presente. 17 vereadores presentes. Deixa eu ver aqui. Reunidos sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nessa sessão, ela fica dispensada o canto, do hino nacional e de São José do Rio Preto. Como o projeto agora está em discussão, o vereador Diego Mafuz pediu 10 minutos para discutir. Eu me inscrevo também. Depois João Paulo Rilo, se tiver mais algum vereador. Diego Mafuz tem 10 minutos para discutir o projeto de aumento, reajuste dos funcionários públicos. É possível 2 favoráveis e 2 contrários, senão não é possível. Como o líder pode encaminhar. Se vai discutir contra, pode. Bom dia a todos. Eu ia lá cumprimentar os educadores, meus colegas de trabalho e de luta diária que eu tanto admiro, assim como todo mundo que está aqui. Posso? Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de desejar um bom dia para quem está nos acompanhando também pelas redes sociais, pela mídia, YouTube, TV Câmara, e também para todos os servidores da casa, e principalmente hoje, para a nossa plateia, o nosso público, que são os educadores. E, começando essa discussão sobre esse projeto do reajuste do funcionalismo público, gostaria de, primeiramente, dizer que eu admiro muito os educadores,
os colaboradores, o funcionalismo que está aqui presente hoje. Então, quero elogiar, a luta é justa e quanto mais valorização, tá, para a carreira não só da educação, mas para todo o funcionalismo, melhor, porque o funcionário valorizado, ele atende a população, né, feliz, com mais qualidade, presta serviço à população de forma muito mais, né, exitosa. Então, é necessária essa valorização. Parabéns pelo movimento de todos vocês. Já digo, tá, que antes mesmo de ser vereador, sou um educador assim como vocês e também sei de tudo que vocês passam nas escolas, sei os desafios, tá, e também sei o quanto todos aqui são merecedores desse reajuste e de serem valorizados. Então, gostaria primeiramente de uma salva de palmas para todos que estão aqui presentes. Vocês são realmente dignos de todas as homenagens e elogios, e a valorização tem que ser constante, essa luta é constante. Parabéns também pela ATEM que está aí, tá? É isso mesmo, é uma luta justa, igualitária, e a valorização ela tem que acontecer realmente. Antes de ser vereador, tá? Eu também sou educador e eu sou uma pessoa que tem princípios. Eu sou uma pessoa que prezo pelos princípios. Então, eu não estou subindo aqui, primeiramente, para fazer politicagem. Assim como os demais vereadores aqui, ninguém sai de casa todos os dias, né? Falando assim, hoje eu vou lá na Câmara, eu vou lá no bairro, eu vou lá na Prefeitura, eu vou lá em tal local fazer politicagem. Ninguém tem essa intenção de fazer isso. Então, não estou aqui fazendo politicagem, não estou aqui para defender governo, prefeitura, ATEM, colaboradores, educação, saúde, não. Eu estou aqui como pessoa e eu vou defender aqui os princípios no que eu acredito, sempre, né, valorizando em prol da nossa comunidade, que é a linha ali que recebe os vossos serviços no dia a dia. A verdade, então, eu vou começar fazendo um histórico sobre a história do aumento, né, para a gente entender por quê, porque será que um dia a administração ela estava lá e falou assim, nossa, vou dar 6,81% de aumento para todo mundo? Não, então tem um histórico por trás disso. O que acontece? O IPCA, né, fechou em 5,87%. Então era esse o valor do aumento que ia acontecer. Mas existe uma lei que tem que ser cumprida, até federal, onde os agentes de saúde, eles têm que ter um aumento por lei de 6,81%. Então, já que tinha que chegar, então, por que eu vou, o que a prefeitura pensou, a administração? Por que eu vou dar 5,87% de aumento, que é o IPCA, para uns, e para os agentes eu vou dar 6,81%. Então, foi uma forma de ficar igual ao valor do aumento, 6,81%. Ninguém pensou nesse valor de uma forma irresponsável, tá? Foi feito um impacto, um estudo, e era possível, tá? E já ressalto que eu fui funcionário aqui da prefeitura por muitos anos, e Rio Preto não atrasa pagamentos, querendo ou não, paga em dia. Tem prefeituras aí que é 5 anos sem aumento, ou 2% de aumento, 1% de aumento, e nós aqui é uma conquista, 6,87%. É o que precisamos? Não, eu queria que a prefeitura pudesse chegar a 30%, 40% de aumento, mas também não existe isso, né, gente? Tem uma lei de responsabilidade fiscal, né? E nada melhor, né, do que as pessoas que estão lá na prefeitura, na administração, para fazer esses cálculos, os impactos, lidar com o Tribunal de Contas, para saber o que é possível fazer. Então, chegou no 6,81%. E aí, agora vem toda a polêmica que eu gostaria de compartilhar com os meus, né, amigos vereadores, do que está acontecendo com a educação, né? Então, foi feito um projeto de lei, no qual todo o funcionalismo público, né, recebe 6,81% de aumento, e veio uma tabela junto,
né, onde a educação ela tem um reajuste diferenciado a partir da referência 1 do professor. Por quê? No meio do caminho também surge a questão do cumprimento do piso, que é justo, tem que ser cumprido. Realmente o piso é lei, tem que ser cumprida. O que aconteceu? Foi feito então esse estudo, essa tabela, e chegou-se em algumas porcentagens de aumento da referência 1 a 4 e da 5 em diante, porque já atingem o piso, o aumento seria igualitário como para todos os servidores. Foi isso que aconteceu. E agora eu vou explicar para vocês. Nós tivemos ontem, né, uma reunião. Eu levei 3 representantes dos educadores com o governo. Tá? Essa reunião foi ontem, por volta das 4h30 da tarde. E estivemos presentes 2 diretoras e uma supervisora, que são os especialistas. O que acontece? As pessoas, né, que fizeram a tabela, como ontem o governo disse, a gente não tem todo esse entendimento da carreira, da educação dessa tabela. Então, foi feito com uma visão técnica, tá? Então, isso aconteceu. O que acontece? As pessoas, né, fizeram a tabela e foi mandada juntamente com o projeto. Só o que acontece? A educação, meus amigos vereadores, ela tem um plano de carreira, tá? Dentre os demais servidores, a educação tem um plano de carreira. Então, esse é o diferencial. E tem mais um agravante. A educação tem verba própria, que é o Fundeb. Então, o que aconteceu? Os educadores observaram o quê? Nós temos verba própria, que é constitucional, e a educação também tem um plano de carreira. E a administração, pelo que eu ouvi ontem, porque eu conversei, que eu estou conversando na prefeitura, desde que o projeto chegou aqui, ninguém teve má fé não, gente. Ninguém teve má fé. Não teve. Tanto que ontem na reunião, os diretores que estavam aqui, que estavam ontem, estão aqui, o governo disse, nós não temos todo esse entendimento e compreensão. O que acontece? O que acontece, então? Eu estou 2 dias subindo lá no governo, né? E o telefone não para de tocar, do funcionalismo público ligando e falando, ó, o 6,81% vai vir esse fim de mês? Será retroativo? Tem pessoas já fazendo planos com esse valor. Pessoas ligando a todo momento, perguntando se essa folha de pagamento vai sair com um aumento, né? E o que acontece? A todo momento o telefone lá toca sobre isso. Então, para o pessoal da saúde, da fazenda, dos demais setores da administração pública, né, eles fizeram pressão também para que esse projeto viesse para esse aumento ser contemplado. E tem um segundo ponto também. Isso tudo tem que ser pago retroativo. Então, quanto mais procrastinar para acontecer, maior vai onerar a folha de pagamento da prefeitura. Nós temos uma lei, né, orçamentária, tá? Então, tem que ser cumprido. O que o governo propôs ontem na reunião? Educação, estavam ali educadores representantes da categoria, que ficaram de levar a demanda até os educadores, para montar uma comissão, se realizar um estudo, e já no começo de março, apresentar a tabela correta. Para quê? Para que o governo possa analisar, o jurídico possa analisar, a administração também, e o que for possível fazer e constitucional, será feito. Agora, se não for possível,
não será feito. Mas, tá? Levando em consideração o quê? Será respeitado o plano de carreira. A educação tem uma verba de 31 milhões, sim, né, que foi o último levantamento. E 70% tem que ser gastos profissionais da educação. Isso é válido. Agora, nós não podemos aqui também, que nós vereadores aqui, a prefeitura toda hora, funcionários ligando, ó. Mais um minutinho, por favor. O que nós não podemos aqui é prejudicar todas as demais servidores, sendo que o governo já se comprometeu a rever essa tabela no começo de março, tá? Foi dada a palavra, e eu não estou aqui para fazer politicagem não, porque eu estou defendendo vocês e fui atrás da solução também. Nós vamos, não aprovando, nós vamos dar um tiro no pé, porque os demais servidores vão falar assim, uai, e o nosso aumento? Já fiz compromisso, a folha vai ficar onerada, né? Todo mundo criou expectativas do aumento, sendo que o governo se propôs a montar uma comissão e discutir a tabela, né? Levando em consideração alguns pontos. Por exemplo, Paulera, um minuto. Levando mais um minutinho para a gente... Levando em consideração alguns pontos, né? Por exemplo, professores, a referência ela muda a cada 2 anos. O especialista já é nível, é a cada 5. Também não dá para um professor que começou lá no nível 1 receber mais de 14% de aumento, igualar um especialista que trabalha 40 horas, um especialista que exige nível superior e não nível médio como professor. Existe um plano de carreira também. E os professores também, a partir dali da referência, né, 5, merece um aumento igualitário. Mas isso depende de estudo, isso depende de impacto, tá? Vereador falar assim, eu vou conseguir uma emenda para Vai encerrar. Que vai conseguir uma emenda para igualdade desse percentual, isso não existe. Isso sai do nosso, o princípio da autonomia, que nós não temos, de onerar a folha de pagamento, tá? Sai da nossa alçada. Eu acredito no diálogo e eu também acredito na boa-fé do governo em marcar a reunião para rever essa tabela no começo de março, e se constatado erros, será pago também o retroativo, tá? Então esse foi o compromisso feito ontem com o governo e os educadores presentes. Ok, tá? então Paulo Rilo, 10 minutos. Vai o Pedro. Pedro Roberto, 10 minutos. Não, ele vai discursar contra o aumento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Karina, educadores, educadoras, tem sindicatos aqui. Eu vim dizer que sou contra esse aumento que estão dando para vocês, para os professores. Esse aumento devia ser maior, esse aumento devia ser igual para todos os professores. E vocês, professores, têm um plano de cargos e carreiras, e da forma como está sendo feito, está desmontando o plano de cargos e carreira de vocês. Importante dizer que o governo, ele tem uma tática, e vocês perceberam, mandou o projeto aqui na segunda-feira para votar na quinta-feira.
Isso não existe, isso nunca deveria ter sido feito. Nós já estamos em fevereiro, não é? E o aumento normal é janeiro, ok. Mas poderia ter vindo antes, poderia ter tido um tempo para debate. O governo, quero aqui repudiar, o governo não abriu negociação e conversa, nem com a TEM, nem com o Sindicato de Servidores. Eu me lembro, em anos passados, o Edinho tem piorado muito. Porque em anos passados ele abria uma conversa para ouvir os sindicatos. Mesmo que ele não fosse atender todas as reivindicações dos sindicatos, mas abria uma conversa. Hoje ele não abre mais. Hoje ele não abre mais. É o que ele entendeu, como disse o vereador que me antecedeu, que os técnicos entenderam. Como assim? Como assim dizer que os técnicos não entendem muito bem a questão da educação? Nós estamos falando de coisa diferente, né? É lamentável isso que está acontecendo com os professores, e é lamentável o que está acontecendo, no geral, essa falta de diálogo com os servidores, de uma forma geral. Nós sabemos que os professores enfrentaram uma situação muito difícil na pandemia, e se a educação tem a qualidade que tem hoje em Rio Preto, é devido a cada uma e cada um de vocês, pelo empenho, porque nós ficamos sabendo das péssimas condições que foram oferecidas para vocês durante a pandemia. Não foi dado as condições adequadas. E a diferença é cada um e cada uma de vocês que fizeram, né, na luta do dia a dia, em especial na pandemia. E o reconhecimento qual que é? É esse agora. É um reconhecimento às avessas, né? É uma desvalorização o que o governo tem feito com vocês. Uma desvalorização da categoria. O governo está dizendo para a população que educação não é importante, porque não está respeitando um plano de cargos e carreiras construído com muita luta pelos sindicatos. Então eu quero aqui deixar claro, né, esse meu descontentamento com o percentual, não só para vocês, mas para todos os servidores. Para todos os servidores. Nós estamos aí, o prefeito deu um aumento para circular, em média de 20%. A população vai estar pagando a mais, em média 20% do transporte coletivo. São trabalhadores, e aí ele dá 6,81, né? E comete esse grande erro em relação a vocês, professores. É importante dizer, pessoal, é importante conversar com a população e dizer exatamente, esclarecer uma situação. Às vezes as pessoas vão falar, mas os servidores estão tendo 6,81 e nós um percentual maior. Mas é que os servidores, os professores, vocês têm um fundo especial, um fundo, né? Esse recurso que é pago, o salário de vocês, não é da arrecadação, não é da prefeitura, é um fundo que o município recebe do governo federal. Então, não vai, esse percentual diferenciado para vocês tem uma justificativa. Além do que, não é, vocês conquistaram um plano de cargos e carreiras que deveria ter para todos os servidores, e vocês, e algo também importante dizer é o seguinte: como é que você justifica que alguns professores têm um percentual a mais do que outros que são professores também? Seria a mesma coisa, no meu gabinete, eu ter 2 assessores, não é? Eu dou um percentual para 2 assessores e um outro percentual para outros 2 assessores. Eu estou desvalorizando, desmotivando, não é? À medida que eu faço esse processo. Para registrar também que nós estamos recebendo muitas reclamações das condições precárias que vocês têm trabalhado. É importante dizer
senhores vereadores, eu me comprometi também, já com algumas professoras, e me comprometo aqui com a ATEM, da gente pegar mais firme, porque não é possível, o governo Edinho está chegando no seu final, né? São 2 mandatos, já no 7º ano, o ano que vem é o último ano. Não dá para dizer que não deu tempo de fazer. Deu tempo de fazer as reformas, as melhorias, né? Nós vimos aí em Schmidt, lá um muro caindo. Será que o muro caiu só por conta dessa chuva? Não, ele já estava para cair. Isso é falta de respeito com, né, aqueles que frequentam lá a escola, as crianças. Felizmente não houve nenhuma lesão, mas poderia ter tido. Então é preciso, né, que o governo invista mais nas condições aí das escolas, melhorando a situação de vocês servidores, de vocês professores e professoras. E também, né, nós sabemos que aqueles que ajudam vocês, terceirizados, ganham uma merreca. Os terceirizados que estão lá lutando no dia a dia com vocês, é um salário miserável que precisava ser revisto também. Então fica aqui o meu repúdio à forma como esse projeto chegou aqui, a falta de diálogo, e eu espero que o governo abra assim agora para negociar em relação às emendas, à emenda colocada, as 2 emendas colocadas. Eu entendo que as emendas são justas, ela resgata uma situação que não está no projeto, como disse aqui, não deu tempo, né? Os caras não tiveram tempo, viu, gente? Os técnicos não tiveram tempo para resolver. Lamentavelmente, é lamentável. Então eu tenho certeza que essa casa, todos os vereadores vão apoiar a luta de vocês e nós vamos avançar. Muito obrigado. João Paulo Rilo, 10 minutos. Bom dia a todas as educadoras, todos os educadores. Cumprimentar o presidente da casa, a vereadora Karina e os demais vereadores e todos aqueles que estão acompanhando a nossa sessão. Bom, hoje é um dia muito especial e importante para a educação em São José do Rio Preto. E o que aconteceu nesse curto período foi uma grande aula de cidadania e de organização política, um processo pedagógico na cidade. Porque o projeto enviado para casa a toque de caixa de reajuste, incluindo a categoria de professores e profissionais da educação, é proposital, é para que as pessoas tenham pouco tempo de discussão, para que a Câmara não conseguisse jogar uma luz nesse projeto, para que a sociedade não compreendesse o que estivesse acontecendo. E felizmente, e aqui eu quero agradecer a cada vereador, em especial o presidente da casa, por terem, eles se dispuseram a escutar os educadores e educadoras. Como diz Paulo Freire, ninguém sabe de tudo, ninguém ignora tudo, mas todo mundo sabe alguma coisa e todo mundo tem que estar disposto a aprender. E foi o que aconteceu. O vereador Paulo Paulera me falou hoje, falou, eu não sabia que o recurso era do Fundo Nacional, que era dinheiro do Fundeb. Teve uma informação básica. Então, a presença de vocês aqui, o circuito feito em cada gabinete, foi muito importante. Foi essencial para a gente chegar onde nós chegamos, que era a incorporação das 2 emendas, formulada pela TEM, pela própria categoria, incorporada no projeto, e o projeto vai ser aprovado. Ele vai ser sancionado pelo prefeito? Provavelmente não. Aí depois a luta continua. Aí é nessa hora, Diego, que nós vamos precisar contar com você. Porque nessa hora nós vamos ter que fazer enfrentamentos.
a Comissão de Educação vai ter que agir, o plenário da Casa vai ter que agir, nós temos que derrubar o veto, nós temos que convocar os tecnocratas da administração, secretário jurídico, secretário da Fazenda, secretário da Educação, para esmiuçar, detalhar, fazer a luta política, recorrer à justiça, como vocês já fizeram e tiveram vitórias importantes, porque o problema de Rio Preto, o grande problema, e eu ontem, depois vou falar no final da sessão sobre isso, tive uma experiência que fez eu consolidar esse pensamento. É verdade que o governo tem as suas fraquezas, é um governo mesmo pouca sensibilidade para a rede de proteção social, para a saúde, para a educação, para aqueles que mais precisam. Mas a Prefeitura de Rio Preto permitiu, nós todos, quem passou pelo governo, quem é cidadão, a gente permitiu que criasse uma casta de meia dúzia de servidores de elite, que nas folhas de pagamento chega a ter 50 mil de rendimento, só não recebe porque tem o teto redutor, outros 38 mil. E essa gente, que é servidor como todos aqui, eles se distanciaram completamente da vida real das pessoas. E o problema de Rio Preto, do servidor público, do terceirizado, é que a vida, a carreira de vocês, depende de quem ganha 50 mil reais, de quem ganha 23 mil reais líquido. Essa gente, eu chamo de tecnocracia, dura dos técnicos. São aqueles que organizam tudo na administração para beneficiarem e atrapalham a carreira dos outros. Então, aqui, vereador Paulera, todos têm curso superior, muitos têm especialização, têm mestrado, têm doutorado, luta com a vida para poder chegar numa carreira, para aumentar um pouco o salário, e não é muito não, o coordenador pedagógico não ganha aquelas coisas, um diretor não ganha aquelas coisas, para ter a responsabilidade que tem, mas ele teve que estudar, ele teve que fazer concurso, para ter um pouquinho a mais. Só que a vida desse que estuda, que tem um pouquinho a mais para ter tanta responsabilidade, é decidido muitas vezes por um bando de puxa-saco, que não tem especialidade em nada, que luta contra, são o capitão do mato moderno, é uma expressão que a gente tenta evitar, mas na verdade eles são capitão do mato moderno, né? Eles especializaram em puxa-saquismo e têm doutorado em perseguição aos seus iguais, e impede um plano de carreira, né? E impede que as coisas andem no município, e fica com esse discurso, Diego, esse papo furado que você reproduziu aqui, que infelizmente, lamentavelmente, você foi enquadrado ontem. Você reproduziu aqui o discurso da tecnocracia, de que não tem dinheiro, da responsabilidade fiscal. Diego, na hora de pagar altos salários, de estourar o orçamento com gratificações ilegais, eles não têm responsabilidade nenhuma. Na hora de propor o endividamento do município, gastando com asfalto 3, 4 vezes na mesma rua, e não incluindo uma escola para reforma nos 300 milhões, aí eles não têm responsabilidade fiscal nenhuma, absolutamente nenhuma. Diego, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque quem se educa de maneira não libertária, vira um opressor depois. Eu estou dizendo isso para você com muita fraternidade e honestidade, porque o teu peso na defesa da educação é diferente do meu, do Júnior, do Peixão, porque nós não somos orgânicos da educação, você é. Então é muito importante que você esteja ao lado verdadeiramente dos professores. E aqui, gente, tentar rapidamente, meu tempo está esgotando, explicar as emendas. Uma emenda nossa, ela garante a proporcionalidade do reajuste para todos, os 14% para todas as referências. Por quê? Como já foi dito aqui, se isso não acontece, é uma destruição da carreira. Isso é muito sério, é muito sério. É um crime, é um atentado contra a educação. É de uma irresponsabilidade desse jurídico, né, desses orientadores do prefeito, sem fim. Que como é que você faz isso? Que motivação
alguém vai ter. E eu não estou falando de meritocracia. Eu estou falando de coisa séria, de carreira, de responsabilidade. Você tem que ter a diferenciação. Ué, vai ficar tudo igual? Se continuar nessa lógica, coordenador pedagógico, diretor, quem tem responsabilidade, vai ganhar todo mundo igual? Sendo que as responsabilidades são distintas e ninguém está ganhando por puxa-saquismo, ninguém tem gratificação biônica aqui. As pessoas na educação lutam para ter um aumento de salário. Então, isso destruiria a carreira, é por isso que tem que fazer essa correção. E a outra emenda é que mesmo as primeiras referências, mesmo com 14%, não chega no piso nacional. Então, a outra emenda é para garantir que a referência 1 tenha o piso nacional a partir de abril. Prefeito Edinho, o senhor é um cara experiente, muito experiente. O senhor tem esse oportunismo exagerado, mas o senhor é uma pessoa que sabe olhar a roda da história. As coisas estão mudando no Brasil. As coisas mudaram. A atmosfera mudou, mudou a lógica. Ou o senhor se enquadra e respeita a legislação, ou o governo federal não vai passar pano para prefeito que humilha professor. E nós vamos até o limite da nossa luta. Agora, não vamos vender ilusão, gente. O que a Câmara fez aqui hoje é histórico e é importante. E graças a vocês. E não é por conta da pressão, não. Foi por causa do convencimento, da capacidade de convencer. Vocês têm argumento e foram conversar em gabinete por gabinete. E chegamos numa coisa importante. A Câmara, por unanimidade, compreendeu a pauta dos professores, educadoras, educadores, todos os profissionais de educação, e incorporou a reivindicação no projeto. Agora vai para a mão do prefeito. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vetar, tem que ter o compromisso de cada um aqui de derrubar o veto. Mas não só isso. Se ele vetar, a gente tem que começar uma luta junto com vocês de convocação de secretários, de audiência pública, de ações na justiça, que é o que nós precisamos fazer. Eu encerro. O tempo está acabando, eu peço só mais um minuto, senhor presidente, para encerrar, falando o seguinte. Por que essa luta incessante em defesa da educação? Apenas pelos profissionais que merecem? Pelos trabalhadores que merecem? Isso é muito importante. Apenas para lutar para ter uma unidade escolar bonita, bem pintada? Isso é muito importante. Apenas para ter uma merenda de qualidade, especialmente para aqueles que não têm que comer em casa e se alimentam na escola, isso também é muito importante. Mas tem algo que me move que é mais importante. As ferramentas de libertação, de consciência cidadã, de preparo para a vida, dos filhos da nossa classe trabalhadora de Rio Preto, essas ferramentas são ofertadas por cada um que está aqui. Se eles... Então, o mínimo que a cidade tem que fazer, o mínimo para quem oferece as ferramentas necessárias para a gente ter uma vida digna, o mínimo que a cidade tem que fazer é valorizar e muito cada profissional da educação. Então, esse é o meu compromisso. Agora, infelizmente, essa luta deveria ser uma luta menos dura, com mais leveza. Mas sabe por que não é? Porque todos nós, e estou falando para os vereadores aqui também, todos nós, a parte política do governo, vocês, nós vereadores, temos que enfrentar uma elite tecnocrata, privilegiadíssima, que impede o avanço da cidade, que impede que o governo seja mais generoso com o povo pobre e impede um avanço da categoria de todos os servidores. Eles precisam ser enfrentados. E eu tenho toda a disposição e vou fazer até o meu último segundo como parlamentar nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. O projeto está em votação no mérito. Quero fazer encaminhamento. Encaminhamento do líder do partido, Odero Chaves. Senhor presidente, demais vereadores desta casa, público que encontra assim na galeria, eu quero parabenizar a Câmara
pela aprovação das emendas ora apresentadas. Essas emendas, elas corrigem o princípio da isonomia, no qual você não pode tratar os iguais de formas diferentes. Faz a reconstituição do piso nacional e faz com que o plano de carreira seja respeitado pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Então, é nesse sentido, eu voto favoravelmente ao projeto e peço que os vereadores também, todos nós, possamos votar favoravelmente ao projeto. Ok. Votação, Diego Mafuz. Declaração de voto, professor Diego, nota 10. Declaração de voto. Ele falou na tribuna, mas tudo bem. Ele falou na tribuna, mas por mim tudo bem, ele pode falar. Exatamente. Não pode, desculpa, é que é. Mas eu não me oponho, só registrar para que quando acontecer isso com o outro, a gente também abre a exceção. Só declaração de voto. Oi? É que você usou a tribuna, não pode declarar voto. A favor. Só um momentinho, por favor, que é meio na correria. A Comissão de Finanças, nós precisamos pegar o parecer oral. Vereador Anderson Branco, favorável. Cabo Júlio. Coronel Jean Charles Júnior como suplente da Comissão de Finanças. Nada a opor. Diego Mafuz, começamos a votação agora, então. Diego Mafuz, favorável. Júnior, favorável. Jean Charles, favorável. João Paulo Rilo, favorável. Jorge Menezes, favorável. Júlio Donizete, Karina, favorável. Favorável. Odélio, favorável. Pedro Roberto, favorável. Favorável. Renato Pupo, declaração de voto. Presidente, o aumento deveria ser maior. Consenso sobre isso. Eu fui procurado por várias pessoas, professores, servidores, e a maioria esmagadora pede o voto favorável. Alguns poucos pediram voto contrário. Passaram no meu gabinete hoje antes da sessão. Eu até me desculpo, mas eu não estava, eu estava na faculdade. Mas eu fui comunicado, tenho acompanhado de perto. E eu acho que com as emendas que acabamos de aprovar, até aqueles poucos que eram contra deixaram de sê-lo. Então, atendendo a pedido da maioria, atendendo aos servidores, atendendo aos professores, voto favoravelmente. Renato Pupo, favorável. Robson Risse. Presidente, declaração de voto. Declaração rapidamente. Recebi vários professores no meu gabinete, participei também da última reunião aqui na casa e entendendo todo o sacrifício ministrado ao longo de anos desses batalhadores, batalhadoras, e eu falo que, e repito, não é apenas lecionar, cada um aqui assume um papel com um dom que recebeu de Deus, que não é fácil estar à frente de uma classe lotada, enfrentando desgaste psicológico, às vezes tendo que educar filhos, que é de competência de alguns pais, que deixam na responsabilidade desses pais e mães de família, que se desgastam todos os dias, mas que lutam bravamente para darem o melhor de si. Então, portanto, é mais do que positivo este tipo de votação, completamente favorável para todos eles aqui. Favorável. Rocínio Diniz, favorável. Anderson Branco, favorável. Marinho, declaração de voto, vereador Marinho. Vou declarar voto, vou pedir licença agora aos professores que aqui estão, para tomar a liberdade de falar de todo o funcionalismo do nosso executivo, da nossa prefeitura, em nome de todos eles, parabenizar, porque os vereadores aqui, praticamente, no nosso dia a dia, para a gente conseguir solucionar as questões, são com eles que a gente procura, que a gente leva os problemas, leva os embates. Não teria como votar contrário esse reajuste em relação ao âmbito total da prefeitura. Mandar um abraço para todos e realmente, sempre que a gente puder brigar por mais, nós vamos fazer. Em relação aos professores, já declarei meu voto na emenda. Vamos acompanhar esse assunto de perto. Totalmente favorável, presidente. Favorável. Celso Peixão. Declaração de voto. Declaração de voto, excelência. Pois não. Bom, nada mais justo que valorizar a profissão que forma outras profissões, né? Nada mais justo. Tem um filho professor, todos sabem disso, né? As emendas totalmente favoráveis e, logicamente, que o projeto também sou totalmente favorável, ok? Ok. Favorável. Júlio Donizete, favorável. O projeto está aprovado por presidente, questão de ordem.
Toda vez me esquece. O que está acontecendo aqui? Mas como? Ah, ninguém me chamou. Nossa. Bruno Moura. É que eu sabia que Vossa Excelência é a favor. Ah, tá. Mas assim... Vereador, pois não. Declaração de voto, Bruno Moura. Presidente, eu acho que foi bem explicado aqui. O João falou, o Diego falou, o Pedro falou, todo mundo falou um pouco. Eu queria deixar uma reflexão aqui para todos os vereadores. Porque aqui hoje a casa está lotada, vários professores, que a gente sabe que os professores trabalham com a maior joia de uma família, que é os filhos. A responsabilidade é enorme. Então, assim, muito se fala em educação, mas poucos sabem quem é o professor do próprio filho. Então, vim aqui e fazer, defender, gritar, fazer politicagem a favor, porque hoje a classe está cheia, é fácil. Mas valorizar a educação de verdade é poucos. Então, Diego, eu só vou contrariar uma fala que você falou ali, que alguns fazem politicagem em cima, né? Que alguns não fazem. E pelo contrário, eu vejo muita politicagem em cima de várias classes. Não só educação, saúde. Então, assim, o que a casa fez hoje vai ficar para a história, foi um entendimento. Eu cheguei no gabinete hoje, fui abordado lá, achei até que eu ia apanhar lá, que tinha umas 10 mulheres lá. Então, assim, elas explicaram certinho o ponto de vista dela. Minha vizinha foi em casa ontem, amigos meus também estão aqui, cobrou a gente. Então, assim, foi uma explicação. E eu deixo bem claro aqui, presidente, tudo que há diálogo é fácil de resolver. Na pressão não se resolve nada. Parabéns a todos, sou totalmente favorável. Ótimo. 16 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aprovado na legalidade o 02/20. Agradeço a todos os professores, supervisores, diretores pela presença, pela maneira ordeira, responsável desse diálogo de poder. Parabéns aí pela conquista. Vamos aguardar. Senhores vereadores, o PLC 03/23 está em discussão no mérito. O vereador quer discutir? Não. Parecer oral da Comissão de Finanças, Anderson Branco. Nada opor. Cabo Júlio. Parecer. Nada opor. Jean Charles, o parecer da Comissão de Finanças. Nada opor. Em votação, Diego Mafuz. Favorável. Júnior. Favorável. Jean Charles. Favorável. João Paulo Rilo. Favorável. Júlio Donizete. Favorável. Jorge Menezes. Favor. Karina. Favor. Odélio Chaves. Favor. Pedro Roberto. Favorável. Renato Pulpo. Favorável. Robson Risse. Favor. Rossini. Favor. Branco. Favor. Marinho. Favor. Bruno Moura. Favor. Celso Peixão. Favor. 16 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aprovado no mérito 03/23 do Executivo. O projeto da mesa diretora agora é o 04/3. Vamos pedir o parecer da Comissão de Finanças. Menos o Anderson Branco, porque ele é da mesa diretora. Vereador Cabo Júlio, nada opor. Jean Charles, nada opor. Júnior, como suplente, nada opor. Está algum vereador quer discutir? Não. Em votação, Diego Mafuz. Favorável. Júnior. Favorável. Jean Charles. Declaração de voto. Excelência. Declaração de voto no 04/23. Excelência, eu analisei na noite de ontem o projeto. Confesso que eu tenho algumas restrições com algumas questões aqui. Especialmente no momento em que se coloca a mesma referência para servidor comissionado de ensino médio para servidor comissionado de nível superior. Mas não vou... Se eu quisesse ser diferente, eu tinha candidatado à presidência e estaria no seu lugar. Né? Se a mesa entendeu que é correto, eu, como a gente sabe que há um consenso nisso, vou votar favorável. Mas eu confesso que eu tenho algumas restrições nesse projeto, mas eu não vou... ele não prejudica ninguém. Então, por essa razão, eu voto favorável. Ok. O projeto foi, só para registrar, o projeto foi todo elaborado pelo Departamento Jurídico da Casa e o RH. Então... Não, algumas questões jurídicas eu tinha dúvida, eu também tirei. Então. Entendeu? A questão é de mérito. É mérito. Ah, entendi. Então tá bom. Obrigado. João Paulo Rilo, favorável. Jorge Menezes, favorável. Júlio Donizete, favorável. Karina, favorável. Odélio Chaves, favorável. Eu voto nesse?
Vereador Paulera vota, favorável. Pedro Roberto, favorável. Renato Pupo, favorável. Robson Ricci, favorável. Favorável. Rossini, favor. Branco, favor. Marinho, favor. Bruno Moura, favor. Celso Peixão. Declaração de voto. Declaração de voto. Favor, excelência. 17 votos favoráveis, Peixão também. Nenhum contrário, está aprovado o PLC 04/23 da mesa diretora. Agora o projeto de resolução da mesa diretora, parecer da Comissão de Justiça, de Finanças, Anderson não pode. Cabo Júlio, favor. Jean Charles, favor. Júnior como suplente, favor. O projeto está em discussão quanto a mérito, o 02/23. Algum vereador quer se manifestar? Não. Votação. Diego Mafuz, favor. Júnior, favor. Jean Charles, favor. João Paulo Rilo, favor. Jorge Menezes, favor. Júlio Donizete, favor. Karina, favor. Odélio, favorável. Paulera, favorável. Pedro Roberto, favorável. Renato Pupo, favorável. Robson Ricci, favorável. Rossini Diniz, favorável. Anderson Branco, declaração de voto. Eu quero declarar voto aqui, presidente, não declarei nenhum, mas fazer uma declaração geral para todos. Tudo que foi aprovado, o funcionalismo merece muito mais que esse aumento que teve. Entendemos que nós vivemos um momento difícil, onde tudo sobe, as coisas sobem, tudo se aumenta, e quando fala de aumento, algumas pessoas falam mal, né, do aumento, que não pode ter aumento. E tudo que está acontecendo, tanto para os funcionalistas, SEMAI, essa casa, os funcionários dessa casa que merecem esse aumento, todos os motoristas que andam conosco merecem o aumento. E algumas pessoas às vezes criticam o aumento, porque tudo sobe, tudo tem correção inflacionária, presidente, tudo aumenta. Então as pessoas, a sociedade tem que entender que as coisas sempre aumentam, vão aumentar, e é sempre para melhor, porque é merecido tudo que nós votamos nessa casa para aumentar o subsídio das pessoas. Então, voto favorável, presidente. Anderson Branco, favorável. Marinho, favorável. Bruno Moura, favorável. Celso Peixão, favorável. 17 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aprovado no mérito o PR 02/23 da mesa diretores. Senhores vereadores, apenas aproveitar para convocar vossas excelências para a próxima quinta-feira, após o carnaval, mais uma sessão ordinária às 14 horas. Algum vereador quer se manifestar? Sim. Quinta-feira. Ok? Só manifestação, só uma só. Parabenizar o vereador Ricci, que ontem fez 40 anos. Parabéns, Ricci. Ok, então está encerrada a sessão. Vão com Deus. Obrigado, bom carnaval com responsabilidade. Vamos se divertir.